Ela só queria esconder a filha, mas não imaginava que, ao abordar aquele homem misterioso, mudaria o destino de todos, inclusive o dele. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Antônio Valente observava, pensativo, um ponto fora do lugar na estante importado da sala de estar. Era uma mancha discreta, mas destoava da perfeição que ele prezava em cada centímetro do apartamento no alto de um edifício luxuoso. Além do vidro, a cidade de Belo Horizonte se estendia como uma colcha cinzenta e pulsante. Lá de cima, no 47º andar, o som da metrópole parecia inexistente. Apenas o silêncio preenchia aquele mundo suspenso, onde as pessoas viravam meros pontos em movimento. Exatamente como ele preferia, distante, intocável. "Senhor Valente", chamou Alzira com a voz baixa e contida, interrompendo sua contemplação. "A nova moça da limpeza chegou hoje, aquela que o senhor autorizou. Trouxe a filha pequena com ela. Achei que o senhor deveria estar ciente." Antônio não se virou. Apenas continuou olhando a paisagem enquanto seus dedos batiam com leveza sobre a lateral do copo de cristal ao seu lado. Foi um gesto breve, quase invisível, mas Alzira entendeu o recado. Já conhecia os sinais. Sem mais palavras, saiu em silêncio. Nos fundos do apartamento, na ala de serviços, Neuza Oliveira limpava o chão de granito com o máximo de cautela. Embora o ar-condicionado estivesse ligado, seu rosto suava, não por esforço, mas pela tensão. A menor falha, um ruído fora de hora ou um objeto tocado por engano, e tudo poderia desmoronar. "Mamãe, posso fazer igual?" sussurrou Gabriela com os olhos curiosos acompanhando os movimentos da mãe. "Agora não, minha flor. Fica ali sentadinha no canto, tá bem?" respondeu Neuza com doçura e firmeza. "Aqui é casa de gente importante. Lembra do que combinamos?" A menina concordou com um aceno, fazendo bico, mas obedeceu. Seus olhos, no entanto, não paravam de explorar o ambiente com encantamento. Aquele lugar era tão diferente do pequeno cômodo que dividia com a mãe em Nova Esperança, um bairro simples da periferia de Contagem. Neuza havia conseguido o emprego com a ajuda de uma conhecida que trabalhava como cozinheira em um dos apartamentos do mesmo prédio. Quando soube que o famoso empresário Antônio Valente precisava de alguém para manter a cobertura em ordem, viu ali uma chance que não podia desperdiçar. O salário era quase 3 vezes o que costumava ganhar em faxinas eventuais. Mas havia um problema: Gabriela. Desde que a creche pública do bairro entrou em férias, ela não tinha com quem deixar a filha durante o dia. Contratar uma babá era inviável, e todos os parentes moravam longe no interior de Minas. Durante a entrevista com Alzira, tentou esconder o nervosismo quando fez a pergunta mais difícil. "A senhora acha que eu poderia trazer minha filha comigo? Ela é calma, juro. Só não tenho com quem deixá-la." A resposta veio com frieza. "O senhor Valente não aprecia distrações, mas quase não aparece por aqui durante o dia. Se a menina ficar em silêncio absoluto e não tocar em nada, talvez. Vou falar com ele." Depois disso, Neuza nunca soube ao certo se houve uma permissão clara. Mas Alzira retornou no dia seguinte, dizendo apenas: "Pode começar segunda-feira." E ela começou, com a filha de mãos dadas, cheia de receio, mas também esperança. Aquela tarde passou devagar. Neuza limpava cada canto da cobertura como se estivesse pisando em vidro fino. Gabriela continuava sentada perto da parede, abraçando os joelhos, com a mesma atenção de quem observa uma paisagem pela primeira vez. Na cozinha, Alzira terminava de organizar os armários quando Antônio apareceu na porta, sem anunciar presença. "É ela?" perguntou, olhando diretamente para Neuza. A mulher se virou de imediato, surpresa com a voz grave e presença repentina do patrão. Engoliu seco, secando as mãos na barra da calça jeans surrada. "Bom dia, senhor. Sim, sou eu." "A menina é sua filha?" "Sim, senhor. Gabriela." O olhar dele percorreu o corpo franzino da criança, parada como uma estátua, sem ousar levantar-se. Não havia impaciência em seu rosto, mas também não havia simpatia.
Era como se ele estivesse observando uma peça fora do lugar e tentando entender se valia a pena deixá-la ali. Ela vai ficar todos os dias? Perguntou, ainda sem tirar os olhos da menina. Só até eu conseguir alguém de confiança. Não quero incomodar. Sei que aqui não é lugar para criança, mas... Neuza hesitou. Não tenho com quem deixá-la, ela é quietinha. Nem vai perceber que ela está aqui. Gabriela piscava devagar, tentando entender o que estava acontecendo. A tensão entre os adultos a fazia encolher ainda mais. Mas naquele instante, algo mudou. A menina puxou algo da mochila que mantinha no colo, um pequeno papel dobrado com um desenho feito a lápis de cor e um pacote de biscoito. Caminhou devagar até Antônio e, estendendo o papel e um biscoito com mãos tímidas, sussurrou. É para você. Um biscoito e um desenho da sua casa com sol. E você tem um cachorro. Antônio pegou o desenho com um biscoito, sem saber exatamente por quê. Olhou para a folha, para o traço infantil e colorido, e depois para a menina. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não conseguia nomear. Uma pequena rachadura em sua muralha de frieza. Não disse nada. Apenas virou-se e foi embora. Alzira, parada ao lado da bancada, observava tudo em silêncio, surpresa. Conhecia Antônio há 10 anos e nunca o vira sequer parar para olhar uma criança, muito menos aceitar algo feito por uma. Neuza apertou Gabriela contra si, murmurando no ouvido da filha. Meu Deus, Gabi, não faça isso. Aqui não é lugar de dar desenhos. Mas a menina só sorriu como se soubesse de algo que os adultos não entendiam. Naquela noite, Antônio sentou-se à beira da cama, ainda vestido com a camisa social amassada. O desenho permanecia sobre a mesa de cabeceira ao lado do celular. Tentou ignorar. Tentou se convencer de que aquilo era apenas um gesto bobo de uma criança qualquer. Mas não era. Havia algo naquele papel, ou naquela menina, que o perturbava de uma forma que ele não conseguia explicar. Fechou os olhos e se lembrou de um tempo muito antigo, enterrado sob camadas de rotina e solidão. Um tempo em que ele também fazia desenhos com lápis de cor. Mas não havia ninguém para guardá-los. Talvez por isso tenha deixado o papel ali. E talvez, só talvez, não fosse tão ruim que a menina voltasse no dia seguinte. Na manhã seguinte, o elevador social do edifício parou no 47º andar às 7h35. Neuza desceu com passos contidos, segurando Gabriela pela mão. A menina carregava a mesma mochila pequena e um sorriso esperançoso. Alzira já aguardava na porta de serviço, pontual como sempre. Ela está em casa, avisou com um tom neutro. Chegou mais cedo do escritório hoje, parece que vai trabalhar daqui hoje. Neuza engoliu seco. A presença do patrão a deixava nervosa, ainda mais depois do desenho inesperado de Gabriela. Ela havia tentado, em vão, convencê-la a não repetir a ideia. E sobre ontem, ele comentou algo? Perguntou hesitante. Alzira apenas balançou a cabeça, como quem evita envolver-se. Se ele não reclamou, já é coisa boa. Neuza se dirigiu à área de serviço. Enquanto arrumava os produtos de limpeza, Gabriela sentou-se novamente no mesmo canto do dia anterior, com um caderno de desenhos. Ela não reclamava, não pedia nada. Só olhava ao redor com os olhos brilhando de curiosidade. Por volta das 9, Antônio surgiu na cozinha. Estava de camisa preta dobrada até os cotovelos, sem gravata, com o cabelo levemente bagunçado, algo raro em sua imagem controlada. Pegou um copo de suco na geladeira e, ao se virar, deu de cara com Gabriela, que o observava com a cabeça inclinada para o lado, como quem estuda um personagem. Bom dia, disse ela sem medo. Antônio não respondeu imediatamente. Depois de um breve silêncio, assentiu com a cabeça, quase imperceptível. Você desenha de novo hoje? Arriscou ele, com a voz mais baixa do que pretendia. Se quiser, sim, mas só se o senhor prometer não amassar, respondeu Gabriela séria. O homem, que nunca fora questionado por ninguém, sentiu um sorriso escapar do canto dos lábios. Pequeno, discreto, mas real. Não sabia como responder àquela lógica infantil. Então fez o que sabia. Saiu da cozinha em silêncio, com o suco na mão e a sensação estranha de ter sido desmontado por alguém de menos de 1 metro de altura.
Durante o almoço, Alzira chamou Neuza discretamente. O senhor Valente pediu para você preparar uma refeição simples. Ele quer almoçar em casa hoje. Mas não sou cozinheira, dona Alzira. Ele sabe disso. Disse que quer comida com gosto de casa. Suas palavras. Então faz o que souber, mas capricha. O coração de Neuza disparou. Fazia tempo que não cozinhava para alguém além de si mesma e Gabriela. Ainda assim, com mãos trêmulas e o estômago apertado, ela fez arroz soltinho, um frango com batatas douradas e uma salada simples, como aprendera com a avó. Por fim, colocou tudo numa bandeja elegante. Antônio almoçou sozinho na varanda, como de costume. Não disse nada, mas comeu tudo, cada garfada. Depois, ao passar pela área de serviço novamente, parou por um instante diante da menina sentada no chão com seus lápis. Qual é o seu nome mesmo? Gabriela. E o da sua mãe? Neuza. Antônio assentiu com a cabeça e voltou a andar. Só que naquela noite, enquanto revisava relatórios no escritório da cobertura, ele abriu a gaveta e tirou um papel guardado com cuidado. Era o segundo desenho de Gabriela. Dessa vez, era uma casa com 2 adultos, uma criança e um gato. Antônio nunca teve um gato, mas ficou olhando por longos minutos como se tivesse. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas estranhamente estáveis. Neuza seguia firme em sua rotina de limpeza, atenta a cada detalhe da cobertura, enquanto Gabriela permanecia no canto de sempre, desenhando em folhas reutilizadas e cadernos velhos que a mãe levava de casa. A menina raramente falava, mas quando falava, cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para não incomodar. Antônio não era um homem de gestos visíveis. Ele observava mais do que interagia. Mas pouco a pouco sua postura mudou. Não com grandes atitudes, mas com pequenas concessões. Passou a tolerar a presença da menina em lugares onde antes exigia silêncio total. Às vezes, até sentava-se com uma xícara de café ao lado da janela da cozinha, onde Gabriela desenhava sem dizer uma palavra, mas também sem sair. Você trabalha com desenhos? Ela perguntou um dia sem levantar os olhos do papel. Não. Então, por que olha tanto? Ele hesitou. A pergunta era sincera. Não tinha resposta imediata. Acho que estou reaprendendo a ver algumas coisas, respondeu, depois de um tempo. Gabriela não entendeu totalmente, mas sorriu mesmo assim. Voltou ao seu desenho e ele ficou ali, sem se levantar. Pela primeira vez em muitos anos, Antônio sentia que o silêncio entre ele e outra pessoa era confortável. Certa tarde, enquanto Neuza esfregava o chão da área gourmet, ouviu passos atrás de si e virou-se rapidamente. Antônio estava ali, com as mangas da camisa dobradas e uma pasta de couro embaixo do braço. Preciso sair para uma reunião agora, disse ele sem rodeios. Vou voltar só à noite. Deixe a menina brincar um pouco no terraço se quiser, mas só se ficar de olho. Neuza ficou paralisada por um instante. O senhor quer dizer que ela pode sair do quartinho? Uma criança não foi feita para ficar encolhida num canto o dia todo, respondeu. Desde que ela não mexa em nada importante, está tudo bem. Foi a primeira vez que ele olhou nos olhos de Neuza diretamente, e ela sentiu por um segundo que havia mais por trás daquele gesto. Algo quebrado, mas não morto. O terraço da cobertura era amplo, com vasos de plantas bem cuidados. Um pequeno jardim com espreguiçadeiras e uma vista que parecia tocar o céu. Para Gabriela, aquilo era como um parque mágico. Ela correu até o limite da mureta de vidro, colou o rosto nela e riu alto com o vento batendo em seu cabelo. Neuza a observava com atenção, misto de alegria e receio. Ainda não conseguia acreditar que Antônio tinha permitido aquilo. Nem parecia o mesmo homem frio e metódico que ela conhecera no primeiro dia. Naquela noite, quando Antônio voltou da reunião, encontrou as luzes do terraço acesas. Aproximou-se devagar, e o que viu fez algo dentro dele se movimentar. Gabriela dormia profundamente sobre uma espreguiçadeira, coberta com a jaqueta da mãe. Neuza estava sentada ao lado, os olhos fechados, mas ainda alerta, com a mão pousada sobre a perna da filha.
Por um instante, Antônio apenas observou. Não havia sons, apenas o sopro do vento e o respirar tranquilo da menina. Aquilo lhe trouxe uma lembrança distante, de uma infância em que adormecera assim, no colo de uma mulher de mãos ásperas, que ele mal se lembrava agora. A governanta que o criou, sua mãe verdadeira, morrera cedo demais. No dia seguinte, uma caixa de lápis de cor profissional foi deixada discretamente na cozinha, ao lado da lancheira de Gabriela. Um bilhete com caligrafia firme acompanhava o presente. Se vai desenhar todos os dias, que tenha as cores certas. A AV Gabriela abriu os olhos quando viu a caixa. Parecia que segurava um tesouro. Mamãe, ele me deu de verdade, com tampa e tudo, e tem dourado. Neuza ficou em silêncio por alguns segundos. Depois passou a mão no cabelo da filha, contendo as lágrimas que ardiam nos olhos. A gente agradece com cuidado, tá bom? Sem empolgar muito. Eu sei, disse Gabriela, já abrindo uma folha nova com o maior cuidado. No fim daquela semana, Antônio atrasou-se para um compromisso. O motorista já o esperava lá embaixo, mas ele permanecia parado na entrada da cozinha, observando algo que o impedia de ir embora. Gabriela desenhava uma árvore enorme, cheia de folhas coloridas. Ao lado havia 3 figuras, uma mulher, uma menina e um homem de paletó, com uma flor na mão. O que é isso aí? Ele perguntou. É a gente no futuro, num piquenique. Você está levando flores. E sorrindo. Antônio olhou mais uma vez para o papel. Aquela imagem era tão improvável e, ao mesmo tempo, tão estranhamente possível. Flores, é? É. Você parece alguém que precisa dar flores de vez em quando. Ele riu. Não era um riso alto. Era curto, contido, mas foi o primeiro que Alzira ouviu vindo dele em muitos anos. Antônio saiu, mas não levou a pasta. Voltou 5 minutos depois, apressado, e guardou o desenho na capa do laptop. Não explicaria para ninguém. Nem precisava. O final de semana chegou e, para surpresa de todos, Antônio não viajou como fazia em quase todos os sábados. Ficou na cobertura, trabalhou pouco, circulou pela casa, observou. Alzira, que conhecia seu ritmo, estranhou. Não vai para a fazenda hoje? Arriscou perguntar, servindo seu café da manhã preferido. Não. Estou cansado de fugir dos meus próprios móveis, respondeu antes de sair da cozinha, deixando-a desconcertada. Na sala, Neuza limpava a estante de livros com um pano seco, atenta ao detalhe de não tocar em nada sem necessidade. Gabriela, deitada no tapete, fazia um novo desenho, dessa vez uma casa com um balanço no quintal. Quando viu Antônio passar, levantou o papel sem dizer nada, apenas estendeu, oferecendo-o como de costume. Ele parou, pegou o desenho e, em vez de ir embora, sentou-se no sofá logo ao lado dela. Esse aqui sou eu de novo? Perguntou, apontando a figura de terno com uma gravata vermelha. Sim, mas sem sapato. Porque está de folga, disse Gabriela com naturalidade. Antônio soltou um leve suspiro, quase um sorriso. Faz tempo que não tiro folga de verdade. Então tira hoje, disse a menina. A mamãe disse que quando a gente está triste e não descansa, o coração endurece. Neuza ouviu a conversa e congelou, com medo de que Antônio se ofendesse. Mas ao contrário disso, ele apenas observou a filha com um misto de espanto e curiosidade. A menina falava com ele como se o conhecesse, e de alguma forma parecia conhecer mesmo. A tarde avançou e Antônio permaneceu em casa. Enquanto Neuza preparava um bolo simples na cozinha, Gabriela sentou-se à mesa com ele para montar um quebra-cabeça velho que encontraram num dos armários. Ele nem lembrava de tê-lo comprado. Sua mãe disse que você gosta de bolo de fubá. Foi o que ela está fazendo? Ele perguntou. Gabriela assentiu com entusiasmo. Com erva doce, quer um pedaço? Ainda não provei, mas talvez mais tarde. Eu gosto quando o bolo está quente. Parece abraço, sabe? Antônio a olhou de novo e algo dentro dele deu um nó. Ela era diferente. Tinha aquele jeito puro, simples, sem medo de dizer o que pensa. Algo que ele não via em ninguém ao seu redor, nem em colegas de negócios, nem em conhecidos da elite, nem nas mulheres que já tinham passado por sua vida como vento. Você sempre foi assim? Perguntou. Assim como?
Do jeito que você é. Tão honesta. Gabriela franziu o senho. Eu só falo o que eu penso. É errado? Não, só é raro. Ao entardecer, o cheiro do bolo espalhou-se por todo o apartamento. Antônio, que raramente comia doces, foi até a cozinha. Neuza já havia colocado o bolo sobre a bancada, coberto por um pano de prato com flores bordadas. Quer um pedaço agora, senhor Valente? Só Antônio. Ela levantou os olhos, surpresa. Desculpe, estou acostumada com a formalidade. Pode me chamar de Antônio, pelo menos aqui em casa. Houve um silêncio breve. Neuza cortou um pedaço generoso e serviu em um prato branco, decorado com açúcar cristal por cima. Ele provou devagar. Você acertou. É melhor do que qualquer sobremesa dos jantares de gala que já fui. Ela sorriu, mas desviou o olhar, tímida. Minha avó dizia que comida de verdade tem que carregar sentimento junto. Antônio a observou. Viu ali uma mulher simples, mas com força e delicadeza nos olhos. Uma mulher que sustentava uma filha sozinha, longe da família, sem apoio de ninguém. E ainda assim, não reclamava. Não pedia nada. Apenas fazia o melhor possível todos os dias. Era a primeira vez que ele se permitia admirá-la como mulher, não apenas como funcionária. Mais tarde, Gabriela adormeceu no sofá, enrolada em uma manta. Neuza se aproximou para levá-la ao quartinho de descanso, mas Antônio a interrompeu com um gesto suave. Deixa ela aí. Está confortável. Tem certeza? Tenho. Neuza hesitou, mas obedeceu. Ficou ali parada por um momento, olhando a filha dormindo com os lábios entreabertos e as bochechas coradas. Ela sonha com coisas bonitas, sabe? Mesmo que a gente tenha pouco, ela sempre inventa alguma coisa boa no final do dia. Antônio a escutava como quem redescobre uma linguagem esquecida. Como se aquilo que para ela era tão comum fosse para ele um mundo novo e necessário. E você, Neuza? Sonha com o quê? Ela ficou surpresa pela pergunta. Nunca ninguém havia lhe perguntado aquilo com tanta sinceridade. Sonho com paz e com uma vida onde minha filha possa crescer segura, onde a gente não precise se esconder nem pedir desculpa por existir. Os olhos de Antônio se fixaram nos dela. Não havia sedução ali, nem intenções ocultas, apenas verdade. E você acha que essa vida ainda existe? Não sei, mas eu trabalho como se ela estivesse perto, porque se eu parar de acreditar, ela nunca vai chegar. Antônio assentiu em silêncio. Aquela noite foi a primeira vez em muitos anos que ele não ligou a TV, nem abriu o laptop. Apenas ficou sentado, ouvindo o som da respiração leve de Gabriela e a presença tranquila de Neuza ao seu lado. O coração que ele tanto protegeu, sem perceber, começava a dar sinais. Sinais de vida, sinais de algo novo. Naquela segunda-feira, tudo parecia normal. Neuza chegou cedo como sempre. Gabriela entrou no apartamento com seu caderninho de desenhos debaixo do braço e Alzira trouxe café fresco como fazia há mais de uma década. O céu estava limpo e a cidade de Belo Horizonte brilhava sob o sol da manhã. Antônio estava no escritório de camisa azul clara e semblante concentrado. Trabalhava com foco redobrado, mas algo nele havia mudado. Nos últimos dias, permitia-se abrir as portas do coração aos poucos, sem alarde, sem pressa, como alguém que reaprende a viver. Por volta das 11 horas, Neuza preparava o almoço quando ouviu um som estranho vindo do corredor. Algo como um baque seco. Soltou a colher na pia e correu. Gabriela estava caída no chão, imóvel, seus lápis espalhados ao redor. "Gabi! Gabi!" gritou Neuza, ajoelhando-se ao lado da filha. A menina estava pálida, suando frio. Respirava rápido, como se não conseguisse puxar ar suficiente. Os olhos semiabertos, desfocados. Alzira veio correndo, apavorada. "Chama o patrão! Agora!" Antônio surgiu em segundos, como se o próprio instinto o tivesse arrastado até ali. Ao ver a menina naquele estado, o tempo pareceu parar. Ele não disse nada. Apenas se abaixou ao lado de Neuza, puxou o celular do bolso e falou com voz firme. "Ligue para o Hospital Araújo Lima. Diga que sou eu.
Preciso de uma ambulância agora. É uma emergência. Os minutos seguintes foram um borrão. A ambulância chegou em menos de 10 minutos, graças ao contato direto de Antônio com a diretoria do hospital. Gabriela foi levada nos braços da mãe, desacordada, com a cabeça pendendo para o lado. No banco da frente, Antônio deu ordens no telefone, cancelando reuniões, avisando que passaria o dia fora. Nada mais importava. No hospital, os médicos a atenderam de imediato. Exames, medicações, perguntas. Neuza tremia o tempo todo. Sentia-se impotente, como se a vida escorregasse por entre os dedos. Ela teve uma convulsão associada a um quadro neurológico que precisa ser investigado com urgência, explicou o pediatra. Vamos precisar fazer uma ressonância magnética e uma série de exames mais avançados. E também há suspeita de uma condição congênita no cérebro que pode exigir cirurgia. Cirurgia? Repetiu Neuza, com a voz quase sem ar. Não agora, mas em breve. Ela está estável, mas se confirmarmos o diagnóstico, será necessário operar o quanto antes. Neuza assentiu, mas já não ouvia direito. As pernas não a sustentavam mais. Foi Antônio quem a segurou pelo braço e a guiou até uma cadeira. Eu não tenho plano de saúde. Não tenho como pagar isso, murmurou ela em pânico. Antônio não hesitou. Já está pago. Não se preocupe com isso agora. Gabriela vai ter tudo o que precisar. Mas Neuza, por favor, ele disse, olhando nos olhos dela pela primeira vez desde o hospital. Não discute comigo agora. A menina é mais importante que qualquer orgulho. Ela olhou para ele desconcertada. Viu firmeza, mas também algo mais. Um homem que até pouco tempo atrás mal sabia como sorrir, agora transbordava urgência, presença. Ele estava ali, por Gabriela, por ela. No quarto da UTI pediátrica, Gabriela dormia sob o efeito da medicação. Seu rostinho tranquilo contrastava com os tubos finos ligados a seus braços. Neuza passava a mão no cabelo da filha com cuidado, tentando não chorar, mas falhando a cada minuto. Antônio sentou-se no sofá ao lado. Não disse nada, apenas ficou. Por horas. Quando a noite caiu, ela quebrou o silêncio. Por que está fazendo isso, Antônio? Ele pensou por um instante antes de responder. Porque ela me mostrou um lado da vida que eu tinha esquecido que existia. Porque você me mostrou que há força em quem sorri com pouco. E porque eu me importo. Com vocês duas. Neuza o olhou como se o visse pela primeira vez. Eu nunca pedi nada. Eu sei. E talvez por isso eu esteja aqui. Ela segurou a mão dele. Pela primeira vez, suas peles se tocaram sem hesitação. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Não era socorro. Era presença. Era amor nascendo no lugar onde antes só existia a ausência. 3 dias depois, Gabriela acordou. Sorriu fraco, perguntou do desenho que não terminou. E fez um pedido. Tio Antônio, quando eu sair daqui, posso fazer aquele piquenique do meu desenho? Ele sorriu com os olhos úmidos. Pode, Gabi. E eu vou levar as flores. Igual você desenhou. Neuza sorriu também, segurando a emoção. Ela sabia que a vida ainda teria obstáculos, mas naquele momento, ela também sabia que não estavam mais sozinhas. Capítulo 7. Quando o amor deixa de ser silêncio. O tempo é estranho quando se passa ao lado de quem se ama em segredo. Roda devagar, mas cada minuto parece precioso demais para querer que ele corra. Neuza, desde que Gabriela teve alta e voltou para casa, se sentia diferente, mais desperta, como se a dor da preocupação tivesse arrancado todas as camadas de medo que ela usava como armadura. Antônio, por sua vez, estava mudado. Ele não dizia muito. Continuava aquele homem de gestos contidos, fala pensada, olhar profundo. Mas agora havia calor nas entrelinhas. Ele passou a visitar Gabriela com frequência, sempre levando algo. Um livro, um brinquedo, um lanche que ele mesmo preparava. E começou a ligar para Neuza, apenas para perguntar como ela estava. No início, ela se desconcertava, não sabia muito bem como reagir. Depois, passou a esperar. Certa tarde, Gabriela estava na casa da vizinha e Antônio apareceu com uma cesta nas mãos. Vim cobrar aquele piquenique prometido.
disse, com um sorriso leve. Neuza ficou sem graça, com as mãos ainda molhadas de louça. Usava um vestido simples, florido, e o cabelo preso de forma desajeitada. Antônio, ao vê-la, ficou em silêncio por um momento. Achei que seria bom tirar um pouco a Gabriela do ambiente de hospital, de exames. Acho que um pouco de grama e sol pode curar mais que muita coisa, cara. Neuza sorriu. Dá um segundo, vou pegar o chinelo dela. No parque, Gabriela corria entre as flores. Estava pálida ainda, mais magra, mas o sorriso era o mesmo. Antônio estendeu uma toalha no chão, serviu suco de uva e pãozinhos com queijo Minas. Neuza se sentou com um pouco de receio, como se estivesse invadindo um mundo que não lhe pertencia. Mas Gabriela fez questão. Mamãe, senta aqui do ladinho do tio Antônio. Aquela criança, sem saber, aproximava mundos. Quando Gabriela adormeceu sobre a toalha, com a cabeça no colo da mãe, Antônio ficou em silêncio. Olhava para a criança como se estivesse vendo um milagre em forma pequena. Ela tem muita sorte de ter você, disse ele baixinho. Neuza baixou os olhos. Eu que tenho. Ela me ensina o que é o amor todo dia. Antônio puxou uma respiração longa. Eu queria conseguir dizer isso também. Mas você sabe que eu nunca fui bom com sentimentos. Vivi muito tempo sozinho, cercado de coisas caras, e nenhuma delas me fazia falta. Até que você e Gabriela apareceram. Neuza o olhou com surpresa. Não precisa dizer nada que não esteja pronto para sentir. Ele se virou para ela. Pela primeira vez, sem armaduras. Mas eu sinto. E já faz um tempo, eu só não sabia como dizer. Ela apertou a mão dele. E naquele toque havia uma promessa silenciosa. Gabriela resmungou dormindo, e os dois riram baixinho. Era como se estivessem descobrindo um código novo. Uma linguagem feita de olhares, silêncios e pequenas verdades. Ao fim da tarde, Antônio se ofereceu para levá-las em casa. Quando parou o carro na porta, Neuza demorou, alguns segundos antes de abrir a porta. Obrigada por tudo, por não desistir da gente. Antônio a olhou nos olhos. Eu não sabia que podia sentir isso de novo, mas vocês me ensinaram. Então, é a mim que você deve agradecer. Neuza sorriu, e antes de sair do carro, tocou o rosto dele com carinho. Foi um gesto pequeno, mas para Antônio foi o suficiente para perceber que o silêncio entre eles não precisava mais ser preenchido por palavras. Ele já sabia. Antônio nunca tinha sentido o tempo pesar tanto. Desde aquele dia no parque, tudo parecia diferente. O sorriso de Gabriela, o toque de Neuza, até o cheiro do café que ele agora fazia questão de levar à casa delas aos domingos. Ele, o homem dos muros altos e dos compromissos frios, agora se pegava pensando em desenhos infantis, receitas simples e histórias para dormir. Mas a vida, como ele bem sabia, não é feita apenas de ternura. Numa manhã de terça-feira, enquanto revisava documentos no escritório, seu celular tocou. Era o médico de Gabriela. Havia um laudo novo, e ele preferiu conversar pessoalmente. No consultório, o médico foi direto. A recuperação está dentro do esperado, mas há uma complicação que não podemos ignorar. A válvula cardíaca dela apresenta uma alteração que, se não tratada, pode trazer riscos sérios. A cirurgia precisa ser feita em no máximo 2 meses. Antônio assentiu, mas por dentro desmoronava. Já não era só preocupação. Era medo. Medo de perdê-la, de ver a dor nos olhos de Neuza, de falhar com alguém que ele mal sabia que precisava tanto. Saiu do consultório com o céu pesando sobre os ombros, parou o carro no acostamento e encarou o volante. Respirou fundo e pegou o celular. Neuza, pode vir até aqui? Preciso conversar com você. Ela chegou meia hora depois, aflita. Quando entrou no carro, viu a expressão dele. Aconteceu alguma coisa com a Gabi? Antônio engoliu seco. Sim e não, o médico explicou. A cirurgia será inevitável, e ela é delicada. A boa notícia é que há um especialista em São Paulo que pode realizar o procedimento com segurança. Mas é caro, muito caro. Neuza ficou em silêncio. O vento entrava pela janela, e os olhos dela brilhavam, não de emoção, mas de medo. Eu não tenho como pagar isso, Antônio.
Nem vendendo tudo que eu tenho, eu sei, ele respondeu. Mas eu tenho, e quero ajudar. Neuza desviou o olhar. Agradeço, mas é difícil aceitar. A gente já te pediu tanto. Antônio pegou a mão dela com firmeza. Não é caridade. Eu amo a sua filha, como se fosse minha. E amo você também, Neuza. Não quero mais viver à margem disso. Não quero ajudar de longe, mandar flores, pagar consultas e me esconder atrás de gestos. Eu quero estar do seu lado, no hospital, na sala de espera, no pós-cirúrgico, nos dias bons e nos ruins. Ela o encarou com lágrimas nos olhos. Você fala como se isso fosse fácil para mim, mas eu tenho medo de depender, de me iludir, de te deixar entrar e depois te ver sair. Antônio passou a mão no rosto dela com delicadeza. Eu sei, e não te culpo, mas Neuza, às vezes a vida nos coloca diante de uma escolha que não dá para adiar, e essa é a minha. Ele respirou fundo. Casa comigo. O mundo pareceu parar. Os sons da rua sumiram. O coração de Neuza disparou de um jeito que ela não sentia desde a juventude. Ela buscou palavras, mas nenhuma parecia suficiente. Antônio, eu não estou pedindo uma resposta agora. Só quero que você pense. Pela Gabi. Por nós. Por tudo que a gente já viveu. Ele tirou um pequeno envelope do bolso e colocou na mão dela. Dentro tem o contato do médico, os dados da cirurgia e a reserva que fiz no hospital. Também tem um bilhete. Só leia quando estiver sozinha. Neuza assentiu, sem conseguir dizer nada. Quando saiu do carro, sentia o peso do envelope como se carregasse o mundo inteiro. Naquela noite, Gabriela dormia profundamente. Neuza, sentada no sofá, abriu o envelope. Lá estava o bilhete, com a caligrafia firme de Antônio. Não te peço amor imediato, só confiança. Não quero ser salvador, só companheiro. Mas se houver espaço para mim nesse futuro que você constrói com tanta coragem, eu estarei aqui. Por vocês. Por mim. Neuza fechou os olhos, abraçando o papel contra o peito. E chorou. Não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. A escolha ainda não estava feita, mas agora ela sabia. Havia amor suficiente para sustentá-la. Na manhã seguinte, Neuza acordou cedo. O sol ainda despontava tímido pelas frestas da janela e Gabriela dormia tranquila ao seu lado, com um rostinho sereno. Neuza passou os dedos pelos cabelos da filha, como se estivesse tentando gravar aquele momento no coração. A carta de Antônio, guardada embaixo do travesseiro, parecia pulsar. Durante toda a noite, ela havia acordado, relido, chorado, duvidado e acreditado. Tudo ao mesmo tempo. Ela conhecia a vida. Sabia que o amor, por mais bonito que fosse, vinha carregado de desafios. Mas também sabia que viver sem se permitir era o mesmo que sobreviver. E ela estava cansada de apenas sobreviver. Quando Gabriela acordou, ela sorriu. Mamãe, sonhei com o piquenique. O tio Antônio estava com a gente, só que a gente morava numa casa grande com jardim. Ele plantava flor com você e eu brincava de médico com ele. Neuza sorriu com os olhos cheios d'água. Quem sabe esse sonho não é um pedacinho do nosso futuro, filha? Gabriela franziu a testa. É de verdade? Talvez, respondeu Neuza, beijando-lhe a testa. Mas tudo depende da mamãe ter coragem. Na mesma tarde, Neuza bateu na porta da casa de Antônio. Ele abriu e a encarou em silêncio. Seus olhos procuraram por alguma pista, algum sinal. Ela não disse nada de imediato. Apenas tirou da bolsa uma pequena caixinha de papelão e entregou a ele. O que é isso? Um par de alianças, daquelas antigas, de bijuteria mesmo. Mas são nossas. Eu e Gabriela compramos numa feirinha, no dia em que ela terminou a primeira sessão de fisioterapia. Ela me disse que se um dia eu quisesse casar, tinha que ser com alguém que fizesse meu coração bater tão forte quanto o dela batia quando via você. Antônio ficou sem palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele não tentou disfarçar. Eu ainda tenho medo, Antônio, mas também tenho fé. E eu escolho te amar, com cuidado, com o tempo, com tudo o que a gente tiver. Ele não respondeu com palavras.
Apenas a puxou para um abraço apertado, como se tentasse proteger não só ela, mas tudo o que representavam juntos. As semanas seguintes foram intensas. O foco agora era Gabriela. A cirurgia foi marcada para dali a 30 dias. Antônio organizou tudo, médicos, viagens, estadia, mas fazia questão de incluir Neuza em cada decisão. Eles viajaram juntos para São Paulo. Gabriela, animada, adorava o novo mundo que se abria. Um hotel com cama grande, elevador que falava, café da manhã com suco de laranja e bolo de cenoura. No dia da cirurgia, o silêncio entre Antônio e Neuza era de outro tipo. Um silêncio de fé, de cumplicidade. Eles se abraçaram no corredor branco do hospital, esperando por notícias com o coração na garganta. Horas depois, o médico surgiu com o rosto calmo. A cirurgia foi um sucesso. Gabriela é uma guerreira. Neuza caiu de joelhos, em prantos. Antônio a amparou, chorando junto, como se aquele momento fosse a resposta de todas as orações que haviam feito em silêncio. Meses se passaram. Gabriela se recuperava cada dia mais. Voltava a correr, brincar e rir alto. Neuza e Antônio, aos poucos, construíam o que chamavam de nossa nova casa. Era uma casa pequena, com jardim e varanda, numa cidade mais tranquila, próxima à natureza. Ali, Antônio plantava girassóis com Gabriela. Neuza pintava vasos. À noite, jantavam juntos, contavam histórias e faziam planos. Não havia luxo, mas havia amor. E ele preenchia todos os espaços. Num domingo de sol, Gabriela correu até o jardim com um papel na mão. "Olha, tio Antônio, fiz um desenho da nossa família. Aqui é você, a mamãe e eu. E o céu é cheio de corações." Ele ajoelhou-se ao lado dela, pegou o papel e o olhou com reverência. "Esse é o desenho mais bonito que já vi, meu anjo." Neuza apareceu na varanda com os olhos marejados. "A gente não planejou nada disso, sabia? Mas a vida foi empurrando a gente para o mesmo caminho." Antônio se aproximou e segurou sua mão. "Talvez porque esse sempre tenha sido o caminho certo." Ela sorriu. "E agora?" Agora a gente recomeça. Juntos." Eles se abraçaram, não como quem termina uma história, mas como quem começa uma nova, mais forte, mais madura, mais cheia de significado. E enquanto o sol caía sobre o jardim florido, Gabriela corria entre as flores, como se a vida estivesse, enfim, no lugar certo. O céu estava nublado naquela manhã, mas dentro da casa simples onde Neuza vivia com Gabriela, tudo parecia luminoso. As cortinas dançavam com o vento leve e o cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno se espalhava pelos cômodos. Era uma casa viva, preenchida por risos, passos pequenos correndo e vozes que se entrelaçavam em conversas cheias de carinho. Desde que Antônio passou a dividir os dias com elas, a solidão deixou de morar ali. O amor, mesmo tímido, havia se instalado como um hóspede permanente. E todos os dias, de maneira quase imperceptível, ele se multiplicava. Mas naquela manhã, algo dentro de Neuza também parecia diferente. Não era apenas o sono acumulado, nem o leve enjoo que vinha nos primeiros minutos do dia. Era uma sensação íntima, profunda, como se seu corpo estivesse sussurrando um segredo. Ela fechou a porta do banheiro com cuidado, segurando em mãos aquele pequeno objeto que mudaria o rumo da história. Sentou-se à beira da cama, enquanto o teste repousava sobre a cômoda. Quando as duas linhas começaram a se formar, o tempo pareceu parar. Grávida. O coração bateu forte. A emoção veio em ondas, desorganizando tudo. Uma mistura de susto, esperança, medo e alegria. Lágrimas vieram sem que ela pudesse conter. Não era como da primeira vez, quando a gravidez a pegou desprevenida e sozinha. Agora havia amor, havia amparo, havia um futuro possível. Neuza levou a mão ao ventre, ainda plano, mas já sagrado. Sorriu entre as lágrimas. Obrigada, meu Deus, por mais esse presente. Naquela noite, Antônio chegou mais cedo do trabalho. Carregava um embrulho e duas expressões, cansaço nos ombros e ternura no olhar. Gabriela correu para abraçá-lo, pendurando-se no pescoço dele como fazia todos os dias.
Neuza os observava da porta da cozinha com o coração apertado de emoção. Era hora de contar. Antônio, posso te mostrar uma coisa? Ele a seguiu até a sala. Sobre a mesa estava a mesma caixinha usada por ela meses antes para guardar os primeiros desenhos da Gabriela. Agora guardava um novo começo. Antônio abriu. Dentro havia um sapatinho branco e um cartãozinho escrito à mão. A família vai aumentar. Ele arregalou os olhos. Demorou alguns segundos para entender. Olhou para Neuza, que já chorava. É verdade? Ela assentiu, sorrindo entre as lágrimas. Antônio cobriu o rosto com as mãos e abaixou a cabeça, deixando-se levar por aquela emoção que nunca aprendera a dominar. Sentou-se no sofá em silêncio, respirando fundo. Quando levantou os olhos, estavam marejados. Eu nunca imaginei isso para mim, mas agora não consigo imaginar outra vida que não seja essa, com vocês, com mais um pedacinho da gente vindo aí. Neuza se aproximou, sentou-se ao lado dele e colocou sua mão sobre a dela. Você tem sido mais do que eu poderia sonhar. Esse bebê é a prova de que a vida recomeça mesmo quando a gente acha que está no fim. Gabriela entrou correndo, abraçando os dois com força. Por que vocês estão chorando? Antônio puxou a menina para o colo e sussurrou. Porque a gente vai ganhar um presente. Você vai ser irmã mais velha. Gabriela arregalou os olhos, sorriu e colocou a mão no ventre da mãe com cuidado. Eu sempre quis ter alguém para brincar. E proteger também. Já amo ele. Ou ela. Nos meses seguintes, a casa se transformou. Não só em móveis e roupinhas novas, mas em energia, em expectativa. Gabriela desenhava diariamente o novo bebê, pendurando os desenhos pelas paredes. Antônio, aos poucos, transformou um antigo quartinho de bagunça em um verdadeiro ninho. Berço branco, almofadas bordadas, estrelinhas no teto. E Neuza florescia. A barriga crescia e, com ela, a certeza de que finalmente a vida estava em seu lugar. Pela primeira vez, ela não sentia medo do futuro. Sentia gratidão pelo presente. Num fim de tarde ensolarado, sentaram-se os três no quintal, ao redor de uma pequena fogueira improvisada. Gabriela enrolada numa manta, com um chocolate quente nas mãos. Antônio, com Neuza encostada no ombro dele, acariciando a barriga já saliente. O céu estava tingido de laranja e lilás. Os passarinhos faziam a última cantoria do dia. Eu nunca pensei que fosse conhecer a paz, disse Antônio olhando para o céu. Mas ela tem o seu rosto, Neuza, e o sorriso da nossa filha. Ela sorriu, acariciando o rosto dele. E agora, essa paz vai ganhar um novo par de pezinhos correndo por essa casa. Eles se beijaram sob o crepúsculo, enquanto Gabriela brincava de dar nomes para o novo irmãozinho, ou irmãzinha. Ali naquela casa de muros baixos e alma alta, o amor se firmava como raiz antiga. Eles não eram perfeitos, não tinham tudo, mas tinham uns aos outros, e isso era tudo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.